Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de religião e hoje eu gostaria de continuar conversando com vocês sobre o conflito de Tiamat com os deuses na Mesopotâmia. Tiamat, que era a representação do caos, ele era essa representação dos problemas de forma geral, dos conflitos, da desordem, de forma geral, a síntese das ameaças à vida, as ameaças à estabilidade. E, claro, né, mais especificamente, sobre a derrota de Tiamat pelas mãos daquele novo deus que aparecia, que era o Marduk, né, que através de suas palavras mágicas foi capaz de derrotar Tiamat e assim estabelecer uma nova ordem entre os deuses. Veja, do caos ele criou a nova ordem. Temos que manter isso em mente. E desta forma, Marduk se tornou o líder dos deuses. Ele se tornou o líder dos deuses não porque ele era todo poderoso, porque ele poderia fazer o que quiser. Não, ele se tornou o líder dos deuses por conseguir estabelecer e manter a ordem, por ele conseguir lidar com o caos, enfrentar o caos e do caos gerar a ordem. E como ele faz isso? Mais uma vez, através de suas palavras mágicas. O caos no nosso mundo, ele é representado de muitas formas. A natureza, em seu estado original, ela traz em si muito do caos, né? O caos é e esse caos sempre nos invade, destruindo a ordem que temos nas nossas vidas, seja através de enchentes e dilúvios, de predadores e animais ameaçadores, a completa desordem que nós encontramos na natureza, desordem de um ponto de vista humano, né? De um ponto de vista humano, em que nós não conseguimos nos orientar direito no meio de tantos elementos dispostos sem uma organização prévia, né? Então, a desordem, o caos faz parte da natureza, né? E a natureza, ainda que ela tenha inúmeros aspectos positivos, ela nos permita a vida, ela também é um elemento de ameaça. E o caos também que existe dentro de nós mesmos enquanto seres humanos, né? Os seres humanos são seres com impulsos para a desordem, para o caos, para a violência, por exemplo, para o conflito. Então, como que nós colocamos a ordem nisso? Nós unimos a natureza e o homem. Nós, a partir daqueles elementos que estão na nossa realidade de forma bagunçada, nós colocamos cada coisa em seu devido lugar, né? Nós organizamos aquilo para criar uma ordem em que haja harmonia, né? Então nós não rejeitamos completamente o caos, né? Nós reconhecemos seus elementos, os elementos que compõem esse caos, essa desordem original, nós reconhecemos que coisas que compõem essa desordem, e a partir dela nós organizamos de forma produtiva cada coisa no seu lugar. E como que se faz isso? Bem, eu já dei a resposta quando pensamos no conflito entre Marduk e Tiamat, através de palavras mágicas. As palavras é aquilo que permite surgir a ordem. Então, geralmente, quem estabelece a ordem das coisas? O líder. O líder é alguém
que consegue organizar seus seguidores e organizar o esforço de diversas pessoas para criar uma ordem nova. Então, cada pessoa realiza a sua função e assim, juntos, elas criam a ordem. Então, o líder, o que ele faz? Ele reconhece o problema, ou seja, o caos, e separa os problemas em pedaços. Ele tem a capacidade de separar o problema em diversas partes, para então cada parte ser resolvida ou ser colocada no seu lugar, uma de cada vez. É isso que o líder faz. O líder fala aos seus seguidores que então, sob a orientação do líder, fazem seu trabalho e assim estabelecem uma nova ordem, né? Estabelece uma nova organização que permita uma produção, que permita que nós possamos criar coisas, que nós possamos desenvolver coisas sem sermos constantemente ameaçados, como no caos natural, no caos original. No caos original, nós nunca sabemos quando que virá a ameaça. Então, desta forma é que se estabelece a hierarquia. Por isso que nós temos aí um líder, alguém que está acima dos demais. E veja, quando nós falamos acima dos demais, isso não necessariamente quer dizer que o líder seja maior ou necessariamente até mais importante que os demais. Mas o líder é aquele que tem que ser colocado acima dos demais para que ele possa ver o todo. Através da posição de cima, o líder vê onde se encaixa cada um, cada trabalhador, cada função, cada elemento. E assim também, cada um pode estabelecer a sua própria hierarquia. A gente já veio discutindo. E outra coisa importante é, quando nós discutimos hierarquia, nós não estamos dizendo necessariamente que uma coisa seja pior que a outra, que uma coisa deva ser desprezada perante a outra. Não. Como no exemplo que eu sempre dou da beleza, os rabiscos, um pouco ainda bagunçados de uma criança, um pouco ainda desordenados e descoordenados de uma criança, têm o seu valor. Os rabiscos de uma criança representam o desenvolvimento de sua coordenação motora. Ou seja, ela é importante e é algo que nós devemos estimular. Só que isso deve ser feito no interior de sua casa, no interior, sob o estímulo do pai e da mãe, sobre o estímulo da escola. Outra coisa são as grandes obras de arte, que têm outra função. Eles não têm uma função educativa individual. As grandes obras de arte são para toda a sociedade e devem ser colocadas em lugares onde elas possam ser vistas por todos. Então, novamente, cada coisa em seu lugar. Os rabiscos de uma criança importantes, essenciais, dentro do ambiente doméstico e escolar, durante um certo período da vida, e as grandes obras de arte, elas são para todos e elas são colocadas em um lugar de destaque. Ambas importantes. Outra forma da gente conseguir entender como a hierarquia não se refere necessariamente a um melhor e outro pior é através do seguinte exemplo.
Vamos pensar nos animais. Cada animal tem sua função no mundo, mas nós podemos pensar que animais nós queremos ter próximo da gente. Ou então, qual a distância que nós queremos manter de determinados animais. E daí nós podemos colocar eles dentro de uma ordem, dentro de uma hierarquia também. Quais são os animais que nós queremos ter mais próximos da gente? Geralmente são os animais domésticos, os animais que de alguma forma nós conseguimos estabelecer uma relação um pouco mais íntima com eles, como são os cachorros, os gatos e até os pássaros. Existem outros animais com os quais nós podemos desenvolver uma relação também, e eles nos são úteis. Mas eles, devido à sua natureza, né, devido ao seu tamanho, devido ao espaço que eles necessitam, eles já não ficam mais tão próximos da gente. Existem outros animais que eles são animais selvagens, nós não conseguimos conviver com eles, mas que, dadas certas situações, nós buscamos ativamente interagir com eles, né? Como o caso aqui do elefante, da girafa, que às vezes no zoológico é possível nós nos aproximarmos desses animais, ou às vezes em um circo é possível estar bem próximo de um elefante. Então, é possível, sob determinadas condições, né, garantindo a segurança, interagir com esses animais. Existem ainda animais que nos atraem por algum motivo, né, mas que nós mantemos um grande respeito por eles e tentamos manter eles bastante isolados de nós, ainda que nós possamos admirá-los. Né? A admiração deles geralmente deve ser feita à distância devido ao quanto eles podem nos machucar. E até certo modo a sua natureza é um pouco mais agressiva. E existem animais que nós simplesmente queremos manter à distância, seja por nos, seja por serem perigosos, seja até mesmo por nos darem nojo, por nos causarem repulsa. Cada animal desse deve ter sua existência preservada e valorizada. Mas nós podemos organizar qual o local de cada um deles no mundo. Alguns são dentro de casa, alguns em volta da nossa casa, alguns em locais específicos e outros nós queremos distância. E por fim, existem animais cuja natureza ou mesmo tamanho são tão diferentes, são tão de fato, tão diferentes do nosso próprio estilo, da nossa própria natureza, da nossa natureza humana, que mesmo que nós queiramos ter uma relação com eles, é quase impossível. É pelo menos muito, muito difícil. E existem animais que são completamente desconhecidos, que nós mal sabemos de sua existência. Estes são os animais que estão mais isolados da gente, que estão longe até mesmo da nossa própria imaginação. Então, é isso. Esse é o poder das palavras. As palavras vão dizer aonde cada coisa se encaixa. Aonde cada coisa se encaixa, como os vários elementos podem ser unidos para criar um ambiente favorável à criação humana. Como, além disso, é interessante a gente notar como o ser humano, como o papel do líder é falar, se nós pensarmos no caso dos conflitos. O caos existe no ser humano, os conflitos entre as pessoas é algo natural. Então, quando estoura um conflito, o caos surge. E como nós lidamos com esse caos? Através das palavras, através da mediação. A resolução dos conflitos, das brigas, em geral se dá pela conversa, ou seja, é a palavra sendo usada para estabelecer uma nova ordem.